Salmos 42, que diz o seguinte: a alma anela por Deus. Ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. O versículo 1 fala o seguinte: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon, e outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, Senhor, durante o dia me concede a misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu em lamento sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se meus ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Amém, irmãos. E para introduzir a nossa mensagem de hoje, eu queria trazer duas informações muito importantes sobre esse salmo. Não estou falando ainda em profundidade sobre o texto, mas eu trouxe duas informações sobre o salmo em si, que são muito edificantes, será muito edificante para as nossas vidas. E, em primeiro lugar, que os filhos de Corá, ou os coraitas, eram o mesmo povo que antigamente haviam se rebelado contra Moisés e Arão. Meus irmãos, quando no início do salmo diz que este salmo era feito pelos filhos de Corá, isso representava que, ou seja, viera de alguma descendência. Essa descendência é, como o nome já diz, de Corá. E esse título, essa atribuição, ela vai ser repetida mais 11 vezes na Bíblia, só a título de curiosidade. Mas em si, esse título nos ensina o seguinte: Corá, ele se encontra na história em Números 16, no livro de Números, capítulos 16, em que ele se rebela, de uma forma bem breve, ele se rebela contra Moisés e Arão, e o castigo dessa rebeldia lhe custa que, como descreve a palavra do Senhor, a terra se abre e ela engole, não somente a Corá, mas ele, seus pertences, seus adeptos e até mesmo a sua família. Ou seja, nesse texto mostra que, de uma certa forma, a linhagem, as futuras gerações de Corá estariam de uma forma acabada. Mas logo após, no capítulo 26 do mesmo livro de Números, no versículo 11, nos mostra que essa linhagem não foi acabada. Então, a partir desse título, já é possível a gente entender que a misericórdia do Senhor, que a bondade do Senhor não ficou restrita, não se acabou, o castigo sobre Corá não impediu que as futuras gerações pudessem ser instrumento de louvor ao Senhor. E é interessante como a gente pode perceber que a palavra de Deus, ela nunca vem vazia para nós. Ela nunca vem vazia para nós, porque através de um título nós podemos ser edificados, e como o povo, aqueles filhos de Corá, eles foram levitas que louvaram ao Senhor, levitas instrumentos do Senhor, e a partir disso, nós entendemos que a misericórdia de Deus, ela transforma a rebeldia
para as futuras gerações em louvor a Ele. Então, que a gente possa, primeiramente, lembrar-se disso, lembrar da misericórdia do Senhor, que ela se demonstra de várias maneiras. E, em segundo lugar, uma outra informação muito importante para nós, para nos atentarmos e entendermos o que se passava naquela época, é que a composição desse texto, desse salmo, ela sugere circunstâncias como a aflição de Davi quando fugia de Absalão. As palavras do texto, elas, como nós lemos, ela tem um tom melancólico, de tristeza, de derrota, de aparente derrota, mas sempre quando se volta a Deus, sempre quando Davi se voltava ao Senhor, ele encontrava refúgio, e é esse o momento em que aparentemente, possivelmente, aquele texto foi criado. E é isso que a gente deve entender, que naquele momento, aquele hino, aquele louvor, esse salmo foi um instrumento, e aqueles que criaram, os filhos de Corá criaram, eu imagino ser um objetivo de lembrar a Davi de que a confiança nos momentos difíceis sempre deveria estar no Senhor em todos os momentos, meus irmãos. E não foge dessa linha de raciocínio, porque nós entendemos que a misericórdia, que a bondade do Senhor, ela se estende a todos, e nós devemos buscar essa confiança no Senhor, porque da mesma forma que Davi passava por momentos difíceis, nós passamos momentos difíceis, e talvez um louvor ou uma palavra sempre nos resgata e nos traz de volta para essa confiança. E eu espero que, se hoje alguém está passando por alguma angústia, por algum momento que seja complicado e que seja difícil, que eu espero que Deus possa me usar, eu oro para que Deus possa me usar como instrumento dele, para que essa mensagem chegue, para que nós voltemos à confiança no Senhor, porque esse é o lugar certo, é a confiança em Deus. A partir então desse entendimento, dessas duas informações que nos edificam, assim nós passaremos agora a entrar no texto, na reflexão da mensagem de hoje. E esse texto nos apresenta dois estados que possivelmente aquele salmista estava demonstrando, possivelmente de Davi, mas que hoje é para as nossas vidas que possamos estar passando, mas veremos esses dois estados, porque eles representam, como eu disse, uma guerra, um conflito, uma guerra interna dentro do nosso ser, entre o desespero e a esperança em Deus. Então é importante que nós possamos aprender e nos atentar a qual sentimento, a qual estado nós estamos, e aprender para que transformamos, se esse for o estado errado. Em primeiro lugar, o primeiro estado que a gente encontra aqui é em relação à angústia. O salmista, ele se refere às palavras daquele homem, daquela pessoa com o qual está se passando uma certa angústia. E essa angústia, ela se caracteriza como um estado de ansiedade, de inquietude, de sofrimento e tormento. E no caso do salmista, se a gente parar para pensar, todas aquelas características que estavam sendo relatadas no texto, elas poderiam ser consideradas hoje como a beira para uma depressão. Aquela angústia, ela era tão grande, que ela beirava a depressão, o tormento na vida daquele homem. E esse estado de angústia, ele foi ocasionado por duas situações. E em primeiro lugar, a sensação de abandono. Nós podemos perceber que nos versículos 3, versículo 9, dentre outros, que o sentimento que ele sentia, que aquele homem sentia, que aquela mulher, não sei, sentia, era de abandono, de estar vulnerável, de se sentir só. E como exemplo de Davi, nós entendemos que naquele momento, naquela circunstância em que ele fugia de Absalão, ele vivia numa aparente derrota. Ele vivia em que os inimigos zombavam dele porque ele estava sozinho, ele não tinha o apoio de Deus, aparentemente. Era isso que o inimigo estava querendo semear no coração dele.
E é isso, irmãos, que a gente pode entender hoje, que o inimigo ele sempre vai usar táticas como essa, de semear no nosso coração, de lançar dúvidas em nosso coração, de que somos solitários, de que não temos a presença de Deus, não temos o Senhor. Ele lança insegurança. Essa é uma das grandes táticas do inimigo para as nossas vidas, para nos destruir. E é por isso que a gente deve se atentar, mesmo, porque toda mentira quanto a isso, de que estamos só, é um instrumento de Satanás para querer nos tirar de Deus, é para querer nos tirar do propósito do Senhor e nos destruir. Porque a verdade é que, irmãos, Deus sim tem muitos motivos para nos abandonar, mas isso não faz parte do caráter de Deus, não faz parte da essência do Senhor, porque no caráter imutável do Senhor, ele se apresenta em fidelidade, irmãos. E é por isso que a maior prova de fidelidade e de que nós não fomos abandonados foi estampada na cruz, com Cristo Senhor Jesus. E agora cada um de nós tem ainda mais esse aconchego, essa presença de Deus através do Espírito Santo no nosso coração, irmãos. Então não podemos ter essa sensação de abandono, porque o nosso Pai, o nosso Deus entregou o seu Filho para que agora tenhamos essa unidade, essa comunhão com Deus. Então toda mentira que Satanás lançar em nossas vidas, que possamos jogar para longe e termos a convicção que somos amados, filhos que ama o Pai, que entrega a vida pelo Pai. E em segundo lugar, meus irmãos, o segundo estado pelo qual foi a situação pela qual esse estado foi ocasionado é por conta da perseguição e zombaria dos inimigos. Mais uma vez, se voltando para a circunstância, imaginando ser Davi, aquele com o qual esse salmo está se referindo, ou a qualquer outro, se a gente parar para pensar, com qualquer outro da história em que a opressão do inimigo foi contra o povo de Deus, nós percebemos, através do versículo 9 e 10, mais uma vez, como eu disse, a tática do inimigo de lançar desconfiança no Senhor. Porque nós devemos entender que a maior vitória de Satanás, do inimigo, sempre vai ser nos separar de Deus. Ele já foi derrotado. Essa realidade já é uma verdade em nossas vidas. Ele quer que os filhos do Senhor possam ser corrompidos para acompanhá-lo ao destino que ele tem. E ele sempre vai tentar, através dessa tática de lançar desconfiança, de lançar insegurança no coração do povo de Deus, manipulando os sentimentos do povo do Senhor, gerando essa desconfiança. Mas não é incomum, meus irmãos, não é incomum que, diante de tudo isso, as batalhas que nós vivemos, elas só vencem, nós só passamos por essas batalhas, por essas dificuldades, quando vivemos em perseverança, passando por cima de toda desconfiança, passando por cima de toda insegurança que o diabo lança em nossas vidas. Então, que nós não sejamos ingênuos. O diabo, ele sempre vai tentar nos oprimir, nos fazer cair, e em meio à tempestade, às vezes as nossas vidas podem não estar do jeito que a gente quer, podem não estar da melhor maneira, e talvez num momento difícil, como não está do jeito que a gente quer, o diabo vai lançar essa zombaria, essa perseguição, perguntando, como foi perguntado ao salmista: onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Te lançando insegurança e desconfiança. Pois essa é a atitude esperada do inimigo, é te fazer cair. Mas a pergunta que eu faço, irmãos, a atitude esperada do inimigo é te fazer cair, mas qual é o posicionamento diante dessa pergunta? Nós devemos ter essa consciência de que, em segundo lugar agora, o segundo estado é a esperança no Senhor. Se ele te faz essa pergunta, você pode responder: a minha esperança está em Deus,
o Senhor, porque, como eu disse, há essa guerra, esse conflito, em primeiro lugar, em relação ao estado da angústia, brigando contra a esperança no Senhor, e é por isso que nós podemos perceber, através dessa esperança, desse salmo, que duas verdades confirmam para as nossas vidas, que devemos esperar em Deus, que devemos ter a nossa esperança baseada no Senhor. Porque, como diz até nos primeiros versículos, nos versículos 1 e 2, é apresentada a figura da corça, a figura de um animal que está sedento por águas. E, meus irmãos, como nós somos parecidos com esse animal, como somos parecidos com a corça, porque a corça ansiava por águas e nós ansiamos por Deus, nós ansiamos por Jesus, porque a nossa água, a nossa vida só está em Deus, a nossa vida, nós precisamos de Deus para que possamos viver, irmãos. Nós precisamos de Deus para termos vida. Jesus é a nossa fonte de vida eterna. Ele é a água da vida. Então, que o nosso maior desejo, irmão, nosso maior anseio, não sejam por coisas terrenas, não sejam por coisas passageiras, mas sempre seja ansiando por essa presença, por Deus em nosso coração, essa presença que é muito maior, é incomparável a qualquer outra coisa que possamos experimentar nesse mundo, meus irmãos. E é por isso que o salmista diz, no versículo 8, que fala o seguinte: contudo, o Senhor durante o dia me concede sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Então é entender que aquele salmista só encontrava consolo, só encontrava conforto, quando encontrava a vida verdadeira, só encontrava o lugar certo, que era na presença de Deus, que era junto ao Senhor. E em segundo lugar, outra verdade pelo qual a gente pode confiar de que a nossa esperança está no Senhor, é exatamente confiando em quem Deus é. Porque todas as acusações, todas as perseguições e zombarias feitas pelo inimigo, o salmista lhe responde da seguinte maneira: por que está abatidas, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Ou seja, meus irmãos, quando o salmista olhava para as circunstâncias, olhava para o inimigo, seu coração se entristecia, mas sempre que se voltava para o Senhor, o seu coração encontrava esperança, porque Ele é o Deus da esperança, Ele é o Deus da nossa salvação. E assim ele questionava a sua alma, ele questionava por que estava daquela maneira, porque não fazia sentido que circunstâncias, que um inimigo tão pequeno diante de um Deus tão poderoso poderia estar fazendo aquilo com a alma dele, poderia estar entristecendo. E é por isso que a convicção dele estava em quem Deus é. E é essa convicção, irmãos, que nós devemos ter, sem dúvidas, essa atitude, porque se existe um conflito de sentimentos, um conflito entre esperança e agonia em nossos corações, nós podemos ter certeza que se voltamos ao Senhor, a esperança sempre vencerá, porque é aqui que nós confiamos, é aqui que nós alicerçamos a nossa convicção, é em quem Deus é. E partindo, irmãos, para as nossas considerações finais, eu trago duas perguntas. Pois nós entendemos que esse conflito, nós entendemos que essa guerra pode estar acontecendo, pode estar acontecendo agora no nosso coração. Talvez se nesse momento estiver, eu sei que esses dois estados podem ser realidade em nossas vidas, mas a escolha em qual ficarmos é nossa decisão, é nós que decidimos se continuaremos em angústia ou colocaremos e depositaremos a nossa esperança em Deus. E é por isso, meus irmãos, que eu faço duas perguntas muito importantes. Nesse momento, eu pergunto a você, em primeiro lugar, qual estado você se encontra? Eu não sei
qual estado você se encontra, se é em angústia, se é em esperança, glória a Deus, mas se é em angústia nesse momento, eu te falo, há uma opção, há um momento de transformação. Deus tem dado essa oportunidade para que a esperança seja depositada nele. Eu não sei, mas Deus sabe, Deus sonda o seu coração e sabe no seu interior, melhor que você mesmo, o estado que você está. Apenas confie e coloque a sua esperança no lugar certo. E é por isso, meus irmãos, que eu faço a segunda pergunta. É neste estado que você quer continuar? É nesse estado que você quer viver? Se você vive um momento de angústia, é nessa situação que você quer viver? É nesse lugar que você quer levar o resto da sua vida? Se for, ok, eu não posso fazer nada, só orar pela sua vida. Mas se é uma transformação para esperar, para confiar, Deus tem abrido essa oportunidade, Deus tem colocado essa oportunidade para nós, irmãos. E que nesse momento, como no início, no título dessa mensagem, o segredo está no espera em Deus. O segredo está na esperança em Deus. Se queremos uma vida transformada, se buscamos pelo Senhor, nós temos a esperança e a confirmação de que a nossa vida será em prazer no Senhor.